que a pergunta seja feita no meio. Mas se preferirem, podem aguardar o final da apresentação para fazer a pergunta. Então, vamos lá. Todos estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Porque eu estou compartilhando de outro login. Sim, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai dizer para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, o repositório, ele é uma base de dados online, que reúne de maneira organizada a produção científica de uma instituição. Então, esses repositórios, eles armazenam arquivos de diversos formatos. A prioridade do repositório é armazenar aquilo que é produzido na instituição. Armazenar, mas não para ficar guardado consigo, ele não é um Google Drive. Ele guarda e disponibiliza para o mundo todo ver, para que todos possam conhecer aquilo que a universidade produz. Os repositórios, eles têm 3 tipos de acesso, o que a gente chama de acesso aberto, que é aquele documento que é depositado e qualquer pessoa tem acesso a qualquer momento sem limitações, como diz aí na apresentação. É uma disponibilização online sem limitações. O que isso quer dizer? Eu deposito, e esse material que eu deposito, ele pode ser consultado quantas vezes forem necessárias, eles podem ser feito downloads, eles podem ser compartilhados. Então, quando o acesso é aberto no repositório, ele quer dizer isso. Eu depositei, e aquilo que eu depositei, qualquer pessoa tem acesso a qualquer momento, pode compartilhar, pode baixar, pode fazer o que for de interesse da pesquisa. O outro tipo de acesso que a gente tem no repositório institucional é o acesso embargado. Esse acesso embargado quer dizer que ele vai ficar indisponível, ele está lá no repositório, tem informações desse material lá, mas ele vai ficar indisponível por um período de tempo. Quando eu digo indisponível, eu estou falando da produção em si, do PDF da minha pesquisa, do PDF do meu TCC, da minha tese, do meu artigo. Então, vai ficar indisponível por um período de tempo. E tem um acesso restrito, que é aquele que não vai ficar disponível em momento algum. No nosso repositório, se eu não me engano, tem um acesso restrito. Não. Na verdade, eles estão lá como acesso restrito, e depois eu vou explicar para vocês por que ele está em acesso restrito. Mas não é o foco do nosso repositório ter documentos de acesso restrito. O foco do nosso repositório é fazer com que tudo que entre ali, mesmo que entre embargado, indisponível por um período de tempo, ele venha a ser de acesso livre em algum momento. Então, a prioridade do nosso repositório é que tudo aquilo que seja depositado ali seja de acesso livre, de acesso aberto. Então, para falar do nosso repositório em si, eu trouxe aqui uma historinha do que é o nosso repositório. O repositório institucional ele foi lançado, né, em junho de 2018, e ele foi criado com aquele objetivo lá, de abrigar e dar visibilidade àquilo que a universidade acadêmica produz. O seu nome, Rio, foi escolhido por meio de uma enquete com os nossos usuários. Então, a gente colocou lá no site, tinha algumas sugestões de nome, tinha o Rio, né, o basicão, repositório institucional da UFAM. Tinha um outro nome que era o meu queridinho, mas que não foi escolhido, que era Canoa. E também tinha a opção para que outras pessoas dessem outras sugestões de nomes. Então, atualmente, o nosso repositório, ele é organizado por área do conhecimento. Quando a gente fala assim de como ele é organizado, é como se fosse assim pastas, né? Ele é organizado, tem várias pastas e as pastas principais, que a gente chama de comunidade, elas são organizadas no repositório por área do conhecimento. Então, para hoje, a maior parte dos nossos documentos lá no repositório, eles vieram de uma migração de um sistema que já existia na universidade, que existe ainda, que é o chamado Portal Lira, que é onde os orientadores de PIBIC depositam, né, os relatórios de pesquisa. Então, eles vão depositando lá os relatórios parciais e tal. Quando chega no final, que há uma apresentação e é feito um relatório final, esse relatório final migrou para o Rio. Mas, quando a gente quis fazer essa migração,
eles não tinham, a gente não tinha pensado nisso antes, né? Não houve esse pensamento de que esse material pudesse migrar e que a gente poderia ter um repositório posteriormente. Então, todo documento que os orientadores colocavam lá dentro do portal Lira, eles não tinham a preocupação de assinar um documento e dizer que aquele documento poderia ficar disponível para todo mundo. Então, por isso que hoje a gente tem lá no repositório muito relatório de PIBIC de acesso restrito. Ou seja, tem as informações lá, mas o PDF em si, o relatório em si, ele não pode ser acessado. Por que ele não pode ser acessado? Porque a gente não tem um documento que autorize a disponibilização daquele documento. A gente está fazendo uma força-tarefa, pedindo para que esses orientadores entrem num sisteminha que foi criado pelo CETIC e libere esses relatórios. Mas, enquanto isso, a gente tem boa parte de relatórios lá que estão de acesso restrito. Por isso que lá no nosso repositório vocês podem encontrar lá muita coisa em acesso aberto, mas também muita coisa em acesso restrito, que são justamente esses relatórios que migraram de um sistema chamado Portal Lira, e a gente não tem autorização para disponibilizar. E sobre o povoamento dele, que é por meio de autodepósito. O autodepósito é quando o próprio autor, eu, produzia alguma coisa, finalizei o meu documento e eu mesma depositei lá no sistema. Ninguém fez isso por mim. Então, o povoamento no repositório hoje é feito por meio de autodepósito. E o que eu posso depositar no repositório? Primeiro que, para a gente depositar no repositório, a gente tem que ter vínculo com a instituição, vínculo com a universidade. Então, eu preciso ser servidor ou eu preciso ser aluno da universidade. Então, para que eu deposite, o que eu posso depositar? Tem uma lista aí, e tem outros também, eu não coloquei todos, mas os principais são esses aí. A gente pode depositar anais de eventos, apresentações de eventos, artigos, guias, livros, capítulos de livros, manuais, memorial acadêmico, relatório de pesquisa, que foi o que eu falei para vocês, teses e dissertações e trabalho de conclusão de curso. E o que eu devo fazer antes de depositar no repositório? Então, a primeira coisa que precisa ser feita, aquilo que eu produzi precisa estar, de fato, finalizado. Ele não pode, por exemplo, quando é TCC, né? O meu TCC, a minha banca está marcado para mês que vem, eu já vou adiantar, já vou deixar no repositório, que aí quando chegar o dia da banca, eu já vou avisar para todo mundo que já está disponibilizado, quem quiser acessar. Não, o trabalho ele precisa estar concluído, finalizado de fato e defendido, quando é o caso, né? No caso de TCC, tese e dissertações, passa por uma banca. Então, eu já preciso ter passado por essa banca para que eu possa depositar no repositório. Até porque, em bancas, acontece de os membros sugerirem alterações, correções, então isso precisa ser feito antes de ser depositado no repositório. Depois disso, já defendi, estou com o meu trabalho pronto. O que eu vou fazer? Vou ler o manual de autodepósito. O nosso manual de autodepósito, ele é bem mastigadinho. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, quando terminar o nosso treinamento, dê uma passada lá no repositório e dê uma olhada no nosso manual. O manual, ele é bem mastigadinho, ele explica como que é o repositório, como navegar, como pesquisar, estratégias de busca, como fazer cadastro, que é que eu vou ensinar aqui, e como depositar, que é o que eu vou ensinar aqui também. Mas ele é bem explicadinho, ele mostra tela por tela de tudo que a gente precisa entender no repositório, como navegar, os tipos de busca, como que a gente pode fazer as buscas no repositório. A gente vai ver aqui depois, mas de forma bem rápida, né? Que a gente não vai se aprofundar nisso, a gente vai se aprofundar no autodepósito em si. Então, eu vou ler vou finalizar o meu trabalho, vou ler o manual, e aí eu preciso organizar uma documentação. Antes de eu ir para o repositório, eu preciso ter aquilo que eu produzi em PDF, né? Então, produções acadêmicas precisam estar em PDF. A questão não é nem por conta de que alguém pode baixar e plagiar, mas é porque
por conta de configurações. Às vezes a pessoa coloca um documento, e aí quando vem para o meu computador, por exemplo, desconfigura, ou quando vai para a internet, desconfigura, sai diferente daquilo que a pessoa depositou. Então, para que não tenha esse tipo de problema, a gente pede para que seja na versão finalizada já em PDF. E com ficha catalográfica, quando é o caso. Então, por exemplo, se for um guia, se for um artigo de uma apresentação, não vai precisar de ficha. Mas, quando é necessária a ficha, já tem que estar no formato final. A gente precisa de uma carta de encaminhamento do orientador, quando for o caso. Então, TCC, tese e dissertações precisam de carta de encaminhamento do orientador. O que é essa carta de encaminhamento? Depois eu mostro para vocês rapidinho lá no Rio que carta é essa. Então, o teor dessa carta é o teu orientador afirmando que o teu trabalho já foi defendido, que as correções que foram sugeridas pela banca já foram acatadas e que o teu trabalho já está na versão final, já pode ser depositado. Então, isso é para que o orientador tenha ciência, né, de que você já finalizou o seu trabalho, que você já vai depositar, e é um documento para que a gente, né, tenha essa garantia de que o trabalho que você está depositando já foi passado pelo teu orientador e que o teu orientador já está ciente. Então, existe essa carta de encaminhamento nos casos de produções de TCC, tese e dissertações. Eu não sei se outros documentos precisam de orientador, mas quando for o caso, se tiver orientador, ele vai precisar desse documento, que é a carta de encaminhamento. E a ata de defesa, quando for o caso também, e o termo de autorização quando o documento não é depositado pelo autor. Esse termo de autorização, antes a gente pedia em qualquer momento, né? A pessoa ia depositar a tese dela, a dissertação dela, porque era presencial, né? Então, ele entregava aquela capa dura, entregava o CD e tinha que levar esse termo de autorização. O termo de autorização é um termo onde você autoriza alguém a depositar o teu trabalho. Então, se o que eu vou fazer é o autodepósito, eu já não preciso desse termo. Mas se eu estou depositando por alguém, eu preciso do termo de autodepósito. E quando é que alguém deposita por mim, que sou autor? Por exemplo, na BDTD, hoje, quando um mestre, né, um mestre ou um doutor, vai depositar alguma coisa que seja de acesso embargado, que ainda não é permitido o acesso, não é ele que deposita, porque por medida de segurança a gente não aceita pelo sistema documentos de acesso embargado. Né? Então, se o trabalho dele é confidencial, ou se ele vai gerar um pedido de patente, ele não deposita direto na BDTD, ele envia para a gente arquiva o documento dele e a gente deposita posteriormente, né? Quando ele autorizou ali no documento, quando aquele material pode ser disponível. Então, o termo de autorização, ele é para isso, quando é para eu depositar aquilo que não é meu. Então, por que quando acesso embargado, é preciso do termo? Porque quem vai depositar não é o autor, somos nós da divisão. Outro momento que o termo de autorização é solicitado é, por exemplo, para a EDUA. A editora deposita, né, um servidor lá da editora deposita um livro, mas não foi ele que escreveu o livro, né? Foi um professor da instituição ou um pesquisador. E aí, ele precisa da autorização desse professor para ele depositar o livro que a editora está publicando. Então, o termo de autorização é para esses casos. Eu, autor, defendi o meu TCC, fiz o meu artigo, fiz a minha apresentação no evento, eu não preciso de termo de autorização. Lá no próprio sistema, eu vou autorizar a disponibilização, então, não preciso de termo, tá? Então, os documentos, quando eu sou o autor, é a carta de encaminhamento, quando eu tenho banca, e a minha produção em PDF. E quando eu deposito eu já falei para vocês que o Rio ele não é um Google Drive, né? Não é para eu deixar ali guardado só para que quando eu precisar o meu material tá lá. Não.
o objetivo do repositório é justamente dar visibilidade àquilo que a universidade produz, dar visibilidade para a instituição e dar visibilidade para o autor. Então, quando a gente deposita no repositório, há outros repositórios que coletam o que a gente tem no nosso repositório. Então, ele segue essa ordem aí, ó. Eu coloco lá no meu repositório, no nosso repositório, e aí a rede norte de repositórios coleta aquilo que está no nosso repositório. E, depois disso, o OASIS BR, que é o Portal Brasileiro de Publicações Científicas de Acesso Aberto, coleta aquilo que está na rede norte. E aí, depois disso, vem o La Referência, que é o portal de acesso aberto da América Latina, e coleta aquilo que está no ASBR. E depois disso, a gente tem um outro repositório, que são os repositórios científicos de acesso aberto de Portugal, que coletam lá referência. Então, é tipo como que eu posso explicar? Um coleta o outro, sabe? Nós estamos lá na ponta, nós que, na universidade, estamos lá na ponta. Nós depositamos primeiro, vem a Rede Norte, coleta o que a gente disponibilizou, vem o ASBR, pega o que a Rede Norte tem, e assim a gente acaba tendo visibilidade num âmbito bem maior. Não é só quem entra no nosso repositório que vai ter acesso ao que a gente disponibiliza. Então, esses tipos variados de documento, eles ganham visibilidade, pois eles são coletados por outros repositórios. Mas tem um porém. Não é tudo o que é depositado no repositório, por exemplo, que o pessoal lá do repositório de Portugal vão ter acesso. Existe um critério que o OASBR, que é o brasileiro, de coleta. O da Rede Norte, não. Tudo que a gente disponibiliza, eles coletam. Mas o ASBR, ele tem ali uns critérios. Eles fecham, né, a gama de documentos que eles coletam. Então, eles não coletam tudo. Eles coletam, eu anotei aqui. Eles coletam artigo, TCC, tese e dissertações, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados em eventos, e relatórios de pesquisa. Então, não é tudo, mas é uma boa parte. Na verdade, eles acabam coletando aquilo que, de fato, é obrigatório nas universidades, né? TCC, tese, então, todas elas têm. Não é típico de alguma universidade, né? Todas elas têm. Então, são alguns, não são todos, mas eles coletam boa parte dos documentos. Mas o Rede Norte coleta tudo. E não é por eles não coletarem que a gente não tem visibilidade, né? Tudo que é disponibilizado no repositório, se for buscado no Google, por exemplo, vai ser encontrado, vai ser direcionado para o nosso repositório. E aí, vamos então para o autodepósito. Vamos entrar lá no sistema. Ó, primeira coisa que a gente precisa fazer. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o nosso cadastro. Então, para a gente fazer o nosso cadastro, a gente pode vir em autodepósito ou aqui, ó, entrar em meu espaço. Quem não tem cadastro, deixa eu abrir bem aqui para vocês. Quem não tem cadastro, teria que clicar aqui, ó. Usuário novo, clique aqui para se registrar. Quando a pessoa clica aqui, ela vai colocar só o e-mail dela. E aí o sistema vai enviar um e-mail de cadastro para o e-mail dela, o e-mail que ela disponibilizou aí. Então, todos os e-mails que eu colocar aqui já vão aparecer que eu já tenho, né? Que a gente fez muitos testes e a gente acaba utilizando os nossos e-mails pessoais. Então, quem não tem, já pode entrar aí e já fazer o seu cadastro. E aí, vamos supor que o que acontece? A gente coloca o nosso e-mail, o sistema manda um e-mail para esse e-mail que a gente disponibilizou, e lá sim é que ele me dá um link de cadastro. Esse cadastro é bem simples, ele pede nome, sobrenome, telefone e a senha. Então, ele é bem simples.
Então, vamos lá aqui simular aqui o autodepósito. Deixa eu só mostrar, antes de simular, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O tipo, como ele é organizado, que eu adiantei para vocês, ó, que ele é como se fosse pastas mesmo, a gente chama de comunidade, né? Mas é como se fosse pastas mesmo que a gente organiza. Então, ele é organizado por área do conhecimento, as áreas do conhecimento do CNPq. E aí, depois disso, a gente tem os tipos de documentos. Entrou lá na área de conhecimento, eu entro lá pelos tipos de documentos que eu tenho. Então, como eu falei para vocês, ó, grande parte dos nossos documentos são relatórios de iniciação científica, são relatórios de PIBIC, né? E aí a gente tem, ó, ele veio migrado, então não tem assim um padrão, por exemplo. Aqui está tudo em letra maiúscula, porque ele veio do jeito que estava lá. Então, a gente pode encontrar essas diferenças de padronização no Rio por conta de coisas que vieram migradas mesmo. Então, ó, a gente tem aqui as áreas do conhecimento, mas a gente também pode pesquisar de outras formas, né? A gente pode pesquisar pelos nomes dos autores ou pelos orientadores, pelos nomes, né? A gente pode verificar, né, a organização pelo título, pelos assuntos, pelos departamentos e pelo tipo de acesso. Não tem aqui o tipo de acesso, ou não estou vendo? Deixa eu ver. Era para ter. Deixa eu ver. Tem. Tipo de acesso. Olha aqui como eu falei para vocês. A gente tem acesso aberto, né? A gente tem mais de 2.500 acesso aberto. A gente tem embargado, isso aqui foi ele já tinha depositado, depois pediu para embargar por um período de tempo também. E tem esses de acesso restrito. Como eu falei para vocês, a nossa intenção no repositório não é ter documento de acesso restrito, porque não é interessante para o repositório que tem o objetivo de dar visibilidade para que as pessoas conheçam as nossas pesquisas, os nossos autores e tal, ter documento de acesso restrito. Não é interessante para a universidade ter esse tipo de documento. O que a gente fez? Migrou tudo do portal Lida e veio com acesso restrito. E o que a gente fez? Fez aí uma espécie de força-tarefa. A gente acaba entrando em contato. A gente tem no nosso setor, o Wellington faz esse trabalho muito bem. Ele conseguiu muito orientador, acabou autorizando, né, que a gente deixasse o documento em acesso aberto. A gente manda um link para ele de um sistema que o CETIC criou, e aí lá ele autoriza. Então, isso aqui era muito maior que 1.300. Aparece muito, mas era bem mais. Então, a gente acabou que conseguiu fazer com que muitos documentos ficassem em acesso aberto. Mas vamos parar de enrolar e vamos depositar. Vamos lá. Então, fiz lá o meu cadastro, e aí eu vou colocar aqui o meu e-mail. Eu vou colocar o e-mail da DD mesmo. Eu vou colocar a senha, que eu acho que não é essa que está aí. Sim. Essa daqui é a página que aparece para quem tem cadastro. Então, para a gente iniciar um depósito, a gente vem em iniciar um depósito. Esse ver depósitos aceitos, depois vai aparecer aqui uma lista de documentos quando a gente tem um depósito, quando o nosso depósito foi aceito. Então, eu vou iniciar um depósito. E aí, a primeira coisa que ele quer saber é a nossa área do conhecimento. Qual é a área do conhecimento que a gente vai depositar? Então, qual é a pasta que a gente vai colocar o documento que a gente está com a intenção de depositar? Então, eu vou colocar aqui Ciências Sociais Aplicadas. E a coleção nada mais é do que um tipo de documento. A gente chama no repositório, a gente tem as nomenclaturas de comunidade, subcomunidade e coleção. Aqui no nosso repositório, a coleção é o tipo de documento. Então, deixa eu colocar o mais comum, que é o trabalho de conclusão de curso. E aí, a gente vai para o próximo. Aquele termo de autorização que eu falei para vocês seria isso aqui. Aqui nessa licença de distribuição, eu estou dizendo aqui que eu sou a titulado, que eu estou depositando, que a obra é minha mesmo, que já está finalizada, que
Quando se eu recebi fomento, eu vou dar os devidos créditos lá no meu trabalho. Enfim, aqui eu estou autorizando a universidade a deixar esse meu trabalho no repositório e a disponibilizá-lo a quem quiser, né? Então, eu vou conceder a licença, é como se eu estivesse assinando, né? Eu vou conceder a licença aqui como se eu estivesse assinando um termo de autorização de disponibilização online. Então, eu concedo a licença, e aí logo depois eu tenho uma outra licença. Essa já é uma licença do próprio sistema. Então, todos os DSpace, né, que é o sistema que abriga o repositório, eles têm esse tipo de licença aqui, que eles dão aqui vários links para você entender direitinho como que ela é. Mas nada mais é do que você dizer o que pode, o que não pode ser feito com o teu trabalho, né? Quais são as licenças que você dá para o que você quer que seja feito com o seu trabalho, com quem pegá-lo para consulta. Então, pergunta se permite para usos comerciais. Isso aqui vai estabelecer o tipo de licença. Então, ele pergunta se você quer permite usos para fins comerciais e se você permite modificações. Então, normalmente é não. Aí a gente escolhe a licença, que tem uma lista imensa de uma licença, que é essa aqui, gente. Então, vamos lá, a gente continua ela. Deixa eu ver se vai. Ontem eu estava tentando e não estava indo. Eu não sei se é porque tem algum problema no meu, na minha internet. Se alguém, tem alguém tentando? Tem alguém tentando? Para eu saber se é só comigo? Ontem eu estava tentando e não estava também. Então, isso é caso para eu verificar depois com o CETIC. Mas o que acontece é isso. A gente continua e depois que a gente continua aqui, ele vai para a página que eu vou agora. Eu vou não aderir, que a gente tem a opção também, mas o ideal é que a gente escolha lá a licença. Eu não sei por que está acontecendo aqui. E aí, aqui, novamente, eu vou informar o tipo de documento que eu vou depositar. Então, a gente tem uma lista de documentos, e o que eu quero depositar hoje é o meu trabalho de conclusão de curso. O próximo campo, está muito alto, muito grande. O próximo campo é o título do meu TCC. Então, eu vou digitar todo o título. A gente tem que ter só aquelas observações que a gente não pode colocar tudo em caixa alta, que a gente não pode colocar tudo em letra minúscula, que a gente tem que fazer como mandam as regras, né? Iniciar com letra maiúscula, colocar a letra maiúscula lá quando for um nome próprio, quando for uma sigla, enfim. Tem que dar uma organizadinha. Mas isso não é motivo, por exemplo, para que o teu trabalho seja rejeitado. Ah, tu colocou aí tudo em caixa alta e mandou para a gente rejeita para você consertar. Não é esse tipo de rejeição que a gente faz. A gente pede que vocês façam de forma organizada, mas não é um motivo para a gente rejeitar. A gente rejeita mesmo quando algo que a gente não possa consertar. Ó, o Renato está avisando que está travando mesmo a licença, então eu vou informar depois para o CETIC, para eles verificarem. E aí, então, eu vou aqui no meu título, vou depositar, vou digitar, deixa eu ver aqui, treinamento para depósito. Ó, vou colocar a letra maiúscula onde tem que ser, vou colocar, e o resto do título em letra minúscula mesmo. Título alternativo. Isso aqui é importante, algumas pessoas colocam, outras não. O título alternativo é para que a gente consiga ampliar, né, a visibilidade do documento. Então, quem busca, por exemplo, em outras línguas, acaba aqui encontrando o teu, por exemplo, lá no Google da vida, né? Então, muitos não colocam, é um campo opcional, pode colocar como não, mas enfim, é importante que coloque também, né, para ir aumentar aí as possibilidades do teu trabalho ser visualizado, né? Eu não vou colocar também, igual muita gente faz, tá? É opcional, não vou colocar. Aqui o tipo de acesso. Eu tenho o acesso aberto e o acesso embargado. Vocês percebem que a gente não coloca aqui o acesso restrito, porque, como eu falei para vocês, não é importante para o repositório ter documentos de acesso restrito. Então, a gente entende que se a pessoa chegou até aqui para depositar o trabalho dela, é porque ela quer que ele fique ou disponibilizado logo, ou que fique disponibilizado daqui a algum tempo. Então, restrito ele não tem. A gente tem aqui
o acesso livre, ou o acesso aberto ou o embargado. No nosso caso, vai ser o acesso aberto. Aqui a gente tem a data de liberação do processo. Então, se eu estou depositando um documento que eu quero que seja de acesso aberto, então eu vou dizer que eu quero que ele fique hoje disponível, né? Vamos próximo. Aqui, ó, é importante quando a gente vai depositar que a gente não é porque tem um campo ali que a gente vai preencher, né? A gente não precisa inventar informação. Então, é aquele ditado que o pouco é muito, muito é pouco, alguma coisa assim. Então, a gente vai colocar aquilo que a gente tem de informação. Por exemplo, o nome do grupo de pesquisa. Eu não tenho nenhum grupo de pesquisa, esse trabalho não veio de nenhum grupo de pesquisa, então eu não preciso nem abrir aqui, ó, para eu procurar os nomes dos grupos de pesquisas. Por quê? Porque não é o caso, é um TCC. Mas quando é, de repente, ali um artigo, um guia, enfim, alguma coisa, e eu estou fazendo isso pelo meu grupo de pesquisa, aí sim eu vou colocar informação. Fora isso, eu não preciso inventar informações para eu preencher os campos, eu vou colocar aquilo que eu tenho de informação. Outro campo obrigatório que precisa ter é o nome do autor. Aqui a gente vai seguir aquelas regras lá, que é colocar o último nome, o último sobrenome, no caso, né? E os nossos primeiros nomes. Então, eu vou colocar aqui. Lembrando da regra lá de parentesco, né? Que se eu tiver parentesco, eu vou colocar aqui depois do meu sobrenome. Ó, aqui a gente coloca todo, tá? Todo o nosso nome sem o último sobrenome. Outro campo que a gente tem é o latte do autor. Então, mas eu não tenho lattes e aí eu não sei o que fazer. Então, faz um lattes, homem. Faz um lattes, mulher. Vai lá no lattes e faz o teu lattes. Eu acredito que eu não sei se no Sistebib tem algum, algum treinamento lá no canal para fazer o lattes. Vai abrir uma página que eu não... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não tá no Google. Então, vamos lá. Se você não tem, é bom fazer, né? É bom que o aluno já tenha o Lattes dele, né? Porque aí depois, quando ele for pesquisador, ele já tem o Lattes pronto. Então, vamos supor que eu não tenho Lattes, eu vou fazer, mas se eu não tenho e nem quero fazer, ele está lá como um campo obrigatório. Mas, na verdade, não era para ele estar como um campo obrigatório, não. Esse campo aqui, ele é opcional. Eu vou até anotar aqui para que depois eu peça para o pessoal do CETIC. Do CETIC não, é o da nossa TI mesmo. Tirar. Ele realmente não é um campo obrigatório, não. Mas vamos supor que eu tenha colocado aqui o meu Lattes. E se eu não tenho, não vou colocar, porque ele realmente não é um campo obrigatório. Tá? Outra coisa que também não é obrigatório, ele era para ele estar assim, ó, campo opcional, é o ORCID do autor, que é como se fosse o Lattes ali, mas não é nacional, né? É internacional. Então, assim, quem mais tem isso são os professores, e se ele tiver, eu coloco. Então, se eu tenho a informação, eu coloco. Se eu não tenho, eu não preciso inventar. Outra coisa que também precisa colocar é um identificador, uma identificação do autor. Então, eu posso colocar CPF, eu posso colocar o RG. Normalmente, as pessoas colocam CPF. Então, a gente coloca o nosso CPF e vai embora. Outra coisa que a gente precisa colocar, e-mail do autor. Ele é bem intuitivo. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou falando. Antes de eu falar, vocês conseguem entender o que o sistema está pedindo, porque ele é intuitivo. Então, ele tem o campo e ele já diz aqui, informe o e-mail do autor. Aí você vai lá, coloca o e-mail do autor. E aí, as mesmas coisas ele vai pedir para o meu orientador. Ele vai pedir ali o nome, ele vai pedir o Lattes, ele vai pedir o ORCID, ele vai pedir uma identificação. Essa identificação do orientador, ó, do orientador, ele está opcional.
Então, porque a gente não precisa ter ali o CPF do nosso orientador para a gente fazer o depósito. Então, vamos supor aqui que meu orientador era o Souza João. Aí ele pede as mesmas informações que ele pediu lá do autor. Ele vai pedir do orientador, tá? Então, ele vai pedir o lápis, ele vai pedir o ocídio. Se tiver, coloca. É bom colocar, porque aí o sistema fica mais completo, né, as informações. E a identificação do orientador é um campo opcional, porque a gente não tem nem por que ter informações do nosso orientador. Ele dá as opções, né? Segundo orientador, se tiver, tudo campo opcional, porque não é comum, e os campos para co-orientador. Também opcional, não que não seja comum, mas é porque nem todos têm, né? Tem documento, tem TCC, tem documentos que não têm co-orientadores. Então, ele tem primeiro co-orientador, segundo co-orientador, tudo como campo opcional. Da mesma forma, como campo opcional, os membros da banca. Então, nem todas as produções têm banca, então, mas aquelas que têm, é bom a gente colocar, apesar de ser um campo opcional, é bom a gente colocar, porque aí é importante para essas pessoas que participaram, né? Elas têm ali o nome delas vinculado à tua pesquisa, né? À tua produção. Então, se eu tenho, eu vou colocar. E é bom colocar completinho também, porque. Ó, então eu tenho membros da banca, vou colocar só mais um aqui, porque aí depois é importante para a gente ver lá no final. Ai, ai, ai. Pronto. Vamos colocar só isso. Então, eu tenho até o quinto membro, e aí eu vou para o próximo. Então, essa página aqui foi a página de preenchimento da autoria, né? Quem foi o autor e quem foram os seus orientadores. E aí eu vou para a próxima página que me pede a data de defesa. Vou colocar aqui qualquer data. O local de defesa, ó, aqui ele está te dizendo, o local de defesa é a cidade. Então, a gente não é para a gente colocar aqui faculdade de formação e comunicação, que foi local de defesa, por exemplo. Não, ele está pedindo a cidade. Então, se foi em Manaus, vou colocar Manaus. Se foi o Humaitá, se foi Coari, tá? Outra coisa que ele pede, o nome da instituição por extenso. Então, a gente vai colocar a UFAM, né? Parece óbvio, porque o repositório é da UFAM, parece, mas pode acontecer de ser, por exemplo, um documento que tenha sido feito com parceria, né? Então, pode ter sido a Universidade Federal do Amazonas, mais o INPA, ou mais a UEA. Então, quando a gente coloca assim, parece meio óbvio, mas é porque às vezes tem documentos que são feitos com parceria, né? Da universidade com outra instituição. Eu vou colocar aqui o nome da instituição, a sigla da instituição, e aqui o nome da unidade acadêmica. Aqui eu vou colocar também, aqui eu vou colocar, quando for o caso, se foi aqui em Manaus, eu vou colocar minha unidade acadêmica. Se não foi, se foi uma unidade do interior, por exemplo, eu vou colocar o nome lá do meu instituto lá. Então, é Instituto... agora eu vou passar vergonha aqui. Instituto de Educação. Cadê alguém aí para me dar uma cola? Qual é o teu, Renato? Instituto de Instituto de Educação. Educação IEAA. E cadê o Renato? Saúde e tecnologia. É biotecnologia, né? Pronto. E aí eu posso colocar aqui, ó, Coari. Certo?
E aí eu vou selecionar o curso, o próximo campo, ele está me pedindo. Esses campos aqui que não tem, por exemplo, aqui um drop-down para eu escolher, eu vou colocar, mas aí vai seguir uma padronização. Eu posso colocar de qualquer forma, né? Poderia colocar, por exemplo, aqui só a sigla, né? E aí a gente aqui, quando chegasse aqui para a gente na divisão de documentação, a gente iria colocar no padrão que a gente tem aqui. É plano nosso colocar todos os institutos aqui no drop-down para facilitar para todo mundo, né? Então, é mais fácil, de repente, eu confundir a ordem do nome aqui do meu instituto e aí isso vai sair errado. Então, a gente vai, plano nosso, colocar aqui no drop-down todos os institutos, as faculdades, para facilitar para todo mundo. O próximo campo é o meu curso. Então, se tratar de um TCC, é um curso de graduação. Essas formas que estão aqui vieram assim lá do eCampus. Então, do jeito que está lá, veio para cá e a gente vai escolher por aqui. Então, se eu estou fazendo, deixa eu escolher o de Coari, já que eu escolhi o instituto de lá. Tá aqui. Então, eu vou fazer enfermagem, o bacharelado lá de Coari. Então, eu coloquei aqui, e aí eu vou para o próximo campo. No próximo campo, ele me pede para informar o país de publicação. Vou colocar aqui, Brasil. E o idioma que já tem, português. Nesse resumo, ele não tem segredo. Então, assim, se o meu TCC tem um resumo, eu vou trazer de lá para cá. Ctrl+C, Ctrl+V, do jeito que está lá. Eu vou tirar só o nome, resumo, e vou tirar as palavras-chave. O que eu quero é só o resumo em si. Então, eu vou trazer do jeito que está lá e vou colocar aqui. Tá certo? Então, eu vou trazer Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com o meu resumo em outra língua. Tá? Sendo ela qualquer uma, então, no resumo, na minha língua estrangeira. Então, apesar de estar abstract aqui, pode ser o resumo em espanhol, o resumo em francês, indígena, que a gente tem também. Então, vou trazer de lá para cá da mesma forma. Aqui nas palavras-chave, eu vou trazer da forma que estão lá no meu resumo. A gente já tem que ter esse cuidado já lá no nosso resumo, não colocar assim palavras muito genéricas, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa sobre trânsito, acidentes de trânsito em Manaus. A gente pega e coloca uma palavra-chave Manaus. Não quer dizer muita coisa, não quer dizer nada, na verdade, né? Para a gente colocar assim, quem colocar Manaus na pesquisa não vai encontrar a nossa pesquisa, né? Vai encontrar diversas coisas sobre Manaus. Então, a gente tem que ter esse cuidado já lá no nosso resumo, né? Colocar palavras-chave que a gente entenda que, pesquisando por aquela palavra, o usuário que está buscando vai chegar no nosso documento. Então, a gente já tem que ter esse cuidado lá no nosso resumo, para quando a gente trouxer para cá, vir palavras específicas do nosso trabalho, específicas da nossa pesquisa. Então, esse cuidado a gente já tem que ter lá no nosso resumo, mas aqui na palavra-chave a gente vai trazer tal qual está no nosso resumo. Então, a gente vai colocar aqui uma palavra-chave. A gente vai trazer do jeito que está no resumo, tá? Então, e aqui nas referências citadas no documento. Esse daqui não é um campo utilizado, de repente ele pode ser até um campo retirado do repositório. Eu esqueci de falar para vocês, mas o nosso repositório está passando por uma reestruturação. Então, o repositório que hoje abriga essa gama de documentos aí, ele vai passar a abrigar também as teses e dissertações defendidas na universidade, que hoje não são obrigadas no repositório institucional, elas são obrigadas no outro sistema, também do DSpace, mas que a gente chama de BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então, futuramente, vai ser um sistema só, e isso vai facilitar para todo mundo, né? Então, esse campo, por exemplo, é um campo que lá na BDTD a gente não tem, porque é um campo que seria muito extenso, né? Muita informação que as pessoas iriam colocar, e aí, possivelmente, é uma informação que tem no documento propriamente dito, né? Então, não precisaria estar aqui.
Mas é um campo opcional, querendo colocar, pode colocar, mas é um campo que muitas pessoas, a maioria, na verdade, não utiliza. Outro campo que eu preciso colocar aqui é a minha área de conhecimento de acordo com a tabela do CNPq. Ah, eu tenho que ir lá na internet buscar a minha área de conhecimento. Não. A gente tem aqui, ó, uma tabelinha, que é para facilitar. E aqui a gente vem, ó. Ah, minha pesquisa é de ciências sociais aplicadas, é lá de... Cadê? De ciência da informação, eu sou de biblioteconomia. Quero destrinchar mais, então eu vou destrinchar mais. Eu tenho, é mais específico, quer que seja mais específico, pode colocar mais específico, não tem problema. Então, ó, eu vim aqui, abro aqui, aí eu vim aqui. Ah, o meu trabalho é sobre processo de disseminação da informação. Pronto, pode colocar. Ele vem assim meio desorganizadinho, né? Vem todo em letra maiúscula, vem com 2 pontos. Isso é uma coisa que a gente organiza quando chega aqui para a gente. Ele dá por padrão, né, desse Space, de colocar assim, toda letra maiúscula, sem acentuação. Mas esses 2 pontos, por exemplo, esse CNPq, a gente organiza aqui. Não é algo que precisa ser, vocês precisam depositar aí corretinho para a gente, porque senão vai ser rejeitado. Como eu falei para vocês, não é motivo de rejeição uma digitação, um problema na digitação, um espaço a mais, uma acentuação diferente. Não é um motivo de rejeição. Lá na frente eu explico para vocês o que seria um motivo de rejeição no sistema. Porque quando a gente deposita, mesmo sendo autodepósito, ele é um depósito assistido, né? Não é a gente depositar e depois que a gente dá o ok, salva, ele já está disponível, todo mundo já tem acesso. Ele passa por um fluxo que do Rio você deposita e a gente da divisão de documentação recebe esse documento, analisa, né? Coincide, né? Os nomes que você colocou nos campos com o documento que você encaminhou, verifica se precisaria ter ata, se precisaria de assinatura. Então, verifica se tem documentação, se a documentação está com assinatura, se está tudo certinho. Então, e aí, a gente é que disponibiliza o material, né? Você deposita e a gente é que disponibiliza. Então, coisas com excesso de espaço ou falta de espaço não é motivo de rejeição, é só a documentação mesmo que é motivo para rejeição do teu trabalho. E aqui no último campo, é um campo opcional, na verdade, somos nós da BDTD que colocamos esse campo de citação. Não é um campo que seja necessário preencher também. Essa citação é a citação desse documento que você está depositando. Então, aqui seria o meu nome mesmo, né? O meu sobrenome. E vou fazer lá a referência normal do meu trabalho, né? Vou colocar ali o título, vou colocar o ano e papapá. É referência normal, tá? E aí eu vou para o próximo. Aqui é um feedback que a gente pede de quem está depositando, né? Qual foi o grau de dificuldade que você teve. Isso daqui gera para a gente um feedback mesmo, a gente entender o que está sendo difícil para o usuário e se está sendo difícil para muitos usuários. Porque, às vezes, uma pessoa tem dificuldade e ela diz aqui, ó, eu tive dificuldade na hora de pesquisar a tabela, porque o meu assunto eu não encontrei, enfim. Mas foi uma dificuldade de uma pessoa só. Então, quando a gente, por exemplo, percebe que existe um campo que muitas pessoas estão tendo dificuldade e ela relatou aqui para a gente acaba que tenta organizar de uma forma para que isso seja mais fácil, né? Então, a gente pede esse feedback para ajudar a gente a melhorar o sistema. Então, a gente pergunta sobre o grau de dificuldade, onde 1 foi muito difícil e 5 foi... Ou 1 foi muito fácil e 5 foi muito difícil. Para a gente foi muito fácil, né, gente? E se a gente teve dificuldade no autoarquivamento. Se a gente não teve, beleza. E se a gente teve, ele pergunta qual foi a dificuldade que você teve. Isso serve para a gente, tá? Para que a gente consiga entender o que está sendo difícil no sistema. E aqui, sugestão. E vamos para o próximo. A próxima página é onde a gente vai
carregar o arquivo que a gente pretende depositar. Então, eu venho aqui, e aí vamos supor que eu tenha tido, eu tenha colocado, por exemplo, o meu TCC, a minha ata e a carta de encaminhamento. São 3 documentos, né? Então, esses 3 documentos eu vou colocar aqui, um por vez. Então, eu vou, ó, coloquei um, já tá aqui, ó. Vou colocar outro. Deixa eu ver se eu acho um outro PDF aqui. Não tem outro PDF, eu vou colocar o Word mesmo. E aí, ó, vou mais um. Ele aceita quantos forem necessários, tá? Ele não tem um limite de documentos e não tem limite de tamanho também. A preocupação que o usuário não precisa ter é tipo, o meu TCC tem muita imagem, tem muito gráfico. Não é uma preocupação que a gente precisa ter, porque o DSpace, ele aceita arquivos bem pesados. Então, ó, coloquei 3 documentos e vou para o próximo. Aqui, ó, eu tenho todos os documentos que eu coloquei, e ele viria mais um aqui, que era lá o da licença que a gente não conseguiu aderir. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão perceber que vai ter um outro documento, que na verdade vai ser a licença que a gente aceitou, lá da Creative Commons, do sistema, tá certo? Então, como a gente não conseguiu fazer, ele não apareceu aqui, ele só apareceu os 3 documentos que eu depositei. Se precisar colocar mais um, pode colocar mais um. Se não, a gente vem para o próximo. E aqui, ó, nessa última tela, ele traz todas as informações que a gente inseriu. Então, se eu percebi aqui que eu depositei alguma coisa errada, eu posso ir aqui, ó, corrigir um campo, e ele volta lá para a tela, ó. Aqui ele mostra tudo que já foi feito e a tela onde eu estou. Então, ó, se eu depositei alguma coisa errada, eu esqueci que tinha um ponto aqui. Não precisa, na verdade, tá? Mas, sei lá, eu esqueci uma palavra. Então, eu vou aqui e conserto. Consertei, eu posso já ir direto lá para o final. Eu acredito que foi só isso que eu errei. Então, vou confirmar tudo, se está tudo certo. Estando tudo certo, eu vou concluir o meu depósito. Eu não estou disponibilizando o documento, eu estou concluindo o depósito. Então, ó, ele explica aqui que esse depósito passará por um processo de fluxo designado para essa coleção que a gente acabou de depositar. Então, a gente vai receber uma notificação por e-mail assim que esse documento for aceito. Ou, por alguma razão, ele for rejeitado. Então, a gente vai receber informação por e-mail. Então, a gente pode vir aqui no sistema, né, verificar que dá para fazer também, ou a gente pode aguardar o e-mail. O e-mail, a gente vai receber e-mail em 2 ocasiões. Uma, seu documento foi aceito, já está disponível no link tal. E 2, o seu documento foi rejeitado pelo motivo tal, tal, tal. Você pode entrar no sistema e fazer as correções necessárias. Aí, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu estou com a minha senha de administrador, essa parte de cima aqui, ó, a gente desconsidera, porque isso daqui é a minha parte de administrador. Mas o que vai aparecer para mim, usuário comum? Isso aqui, ó, fluxo de depósito. Quando está no fluxo de depósito, significa que eu não posso mais mudar e que tem alguém com esse trabalho. Esse alguém é a divisão de documentação. Então, esse documento está aguardando para ele aparecer aqui, ó. Depois ele vai aparecer, gente, aparece muita coisa aqui no meu, porque a gente é administrador, né? Então, mas quando a gente vai fazer o usuário comum, não vai aparecer tudo isso. Vai aparecer só aqui o meu fluxo de depósito, e quando a gente clica para ver depósito aceito, ele diz que não tem nenhum caso ainda, né? Então, o que acontece? Eu, como usuário comum, estou com o meu depósito no fluxo, aguardando que a divisão de documentação disponibilize. Agora, vamos lá. Eu, como divisão de documentação, vou entrar no teu depósito, aqui que você depositou, vou verificar aqui tuas informações. É um aluno que depositou um TCC. Primeira coisa que a gente vai fazer é já verificar se esse autor é aluno mesmo, né? A gente vai entrar lá no eCampus, buscar discente e vai procurar o aluno, verificar se é aluno mesmo. É aluno mesmo, tá certo. O histórico dele está só aguardando já a nota do TCC. Então se trata dessa pessoa mesmo. O que a gente vai fazer? Abrir os documentos que você enviou para a gente,
né? Vamos verificar aqui se o teu TCC está com ficha catalográfica, se ele está no formato PDF, se ele de fato é a versão final, porque assim, às vezes eles acabam enviando um documento que não é a versão final. Como é que a gente sabe? Às vezes está grifado, às vezes tem a anotação. Então, a gente verifica isso, né? Verificar se o documento está na versão final, verificar a carta de encaminhamento, se está assinada pelo teu orientador, e verificar as assinaturas lá na tua ata de defesa para a gente poder conflitar aqui com a data de defesa que você informou no depósito. Então, a ata de defesa é um documento que a gente precisa para a gente saber se esse documento realmente já passou pela defesa. Então, vamos supor que esse documento, eu aceito essa tarefa aqui como DD, e aí vamos supor que eu encontrei aqui no TCC, estava sem ficha catalográfica, né? Então, o que a gente faz? A gente vai rejeitar esse documento. Aqui, eu vou escrever o motivo dessa rejeição. Então, o motivo da rejeição vai por e-mail para que o usuário tenha a ciência do motivo pelo qual o documento dele foi rejeitado. Então, normalmente a gente diz, ó, foi rejeitado pela ficha catalográfica, ou então foi rejeitado porque a ficha catalográfica não está padronizada, ela precisa ser padronizada. Entre no sistema tal e assista ao tutorial para elaborar uma nova ficha, por exemplo. Ou então, esse TCC está sem ficha catalográfica, você pode entrar no sistema tal e elaborar a ficha e depois reenviar o documento. Vamos supor que a gente rejeitou esse documento, e aí a gente manda, o sistema vai mandar o e-mail para o meu usuário. Olha só, eu como usuário, como é que eu vou receber? Olha só, submissões não concluídas, ele não está mais no fluxo, ele está aqui para mim de novo, ó, eu já posso abrir. Antes eu não conseguia abrir, porque ele estava no fluxo. Então, antes tinha alguém com o meu depósito. Então, o que acontece muito é, por exemplo, a pessoa não concluiu o depósito dela, ela parou em algum momento, e aí o depósito dela fica aqui, ó, submissões não concluídas. O que que ela entende? Ai, meu trabalho ainda não foi aprovado. Não. Quando ele está em submissões não concluídas, significa que você não concluiu o depósito. Então, acontece muito, muito, muito isso. Então, como é que eu sei que meu depósito está concluído? Quando ele está em fluxo de depósito e quando eu não tenho mais acesso a esse depósito. Aqui, por exemplo, a gente vê que a gente tem acesso. Se de repente você entrou no sistema antes de entrar no teu e-mail, se você viu aqui que está em submissões não concluídas, entra no teu e-mail, procura o e-mail do TED, do Rio, porque lá vai ter o motivo da rejeição. E aí, o que é que eu vou fazer? Ah, ele me falou lá que o meu TCC está sem a ficha catalográfica. Beleza. Eu esqueci de colocar a ficha catalográfica, então eu vou elaborar a ficha, fazer um novo documento, vou abrir e vou editar. Então, aqui, ó, tudo que eu já fiz vai aparecer, tá? Deixa eu ver se ele vai para o final. Vai. Aí, aqui, ó, vou em upload, né? E aí, eu vou colocar o meu documento. Vou tirar o que está errado e vou colocar um correto. Assim como foi orientado lá no meu e-mail, tá? Ó, coloquei o correto. Deixa eu ver se ele veio todo, espera lá. Veio. Então, eu substituí o documento pelo correto e vou concluir de novo. Da mesma forma, ó, da mesma forma, ele te diz aí que foi para um fluxo, vai passar por uma checagem. Essa checagem é a DD que vai verificar. De novo, ó, ele está em fluxo de depósito, eu não tenho mais como abri-lo, ó, aqui é porque eu sou o administrador, tá? O para usuário é esse aqui, ó. Eu não tenho mais acesso, não consigo mais abrir, não consigo mais editar. Agora sim, o meu depósito foi submetido, ele está concluído o depósito, tá? Então, eu só vou saber quando ele está concluído, quando ele aparecer aqui, ó, em ver depósitos aceitos. Eu não vou aceitar esse depósito para que ele não fique disponível um depósito de teste que a gente fez. Mas, normalmente, ele vai aparecer aqui para você, que é o usuário comum. Tá bom? De autodepósito, eu acredito que seja só isso. Eu não sei se tem dúvidas até aqui, que aí a gente pode passar para a ficha catalográfica. Oi, Márcia. Dúvidas ou dívidas? Oi, Márcia. Diga. Oi, Márcia. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Deixa eu colocar uma situação, me permita, já que você vai passar para a ficha catalográfica. Em relação a esse novo contexto das apresentações de TCC, né?
Elas estão sendo de forma online. São duas perguntas. Não caberia, na documentação exigida, inserir esses links de apresentações? Eu lembro que você mencionou que... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Inserir, nesse novo contexto que nós estamos vivendo, os links de apresentações como documento a ser exigido. E um outro fator importante a mencionar é que nos próprios instrumentos de avaliação do MEC, de reconhecimento de curso, na dimensão número 1, organização didático-pedagógica, cita lá a questão da disponibilidade do acesso dos TCCs em repositórios institucionais. Então, quer dizer, a relevância é maior ainda da inserção desses trabalhos. A minha pergunta era nesse sentido, tá, colega? E saber se vai ter uma nova resolução em relação à obrigatoriedade do repositório. Tá. Parabéns, Márcia. Tá, obrigada, Renato. Olha só, sobre o link, essa realidade que a gente vive agora é que as defesas, elas estão sendo feitas por videoconferência, né? A gente consegue constatar isso nas atas, né? As atas não dizem lá que foi no local tal, lá no auditório tal, não, elas mostram o link. Aí, essa questão de disponibilizar o link, talvez seria a gravação, mas eu acredito que não é hábito essas defesas serem gravadas. Isso aí eu não sei, a gente pode verificar, Renato, mas nas atas, por exemplo, vem o link de onde foi feita a defesa, né? E aí talvez são públicas, né? Eu não sei se de repente poderia ser disponibilizado o link para que depois elas pudessem ser acessadas. E a gente pode verificar se isso é possível, se tem alguma outra universidade fazendo isso, se alguém já pensou nisso, a gente pode verificar. Hoje a gente não tem um campo que diga assim, ó, tá aqui o link da gravação da defesa tal. Mas nas atas os links vêm. Então a gente tem ciência de que essas defesas foram feitas por videoconferência, porque nas atas os links são apresentados. Sobre essa obrigatoriedade, o repositório ele teve agora a nova política, foi aprovada agora, mês passado, pelo Consune. E nessa nova política, dá a obrigatoriedade do aluno de depositar, justamente por conta dessa avaliação. Então, como é obrigatório ter, né, nos seus repositórios ali esse material disponível, né, os TCCs disponíveis, então foi pensado nisso, e aí a nossa política mudou, e aí os TCCs, os depósitos de TCCs, eles vão passar a ser igual às teses e dissertações, que hoje na universidade, o depósito de teses e dissertações é obrigatório, é um pré-requisito para você conseguir dar entrada no diploma. E da mesma forma vai acontecer com os TCCs. A gente vai organizar, entrar em consenso com a Propesp, né? Para ver como que vai ser isso, né? A Propesp não, a de graduação, é a Progesp. Enfim, vocês sabem aí que eu não lembro bem esse negócio de sigla, mas é a da graduação, a Pró-Reitoria de Graduação. Para verificar com eles como que vai ser feito, para que eles façam assim como a Propesp, que exige um documento da biblioteca dizendo que esse aluno depositou e que o material dele já está disponível na BDTD. Então, vai ser obrigatório, sim, assim como é hoje na BDTD. Então, a gente conseguiu isso aí, os TCCs serão de depósito mandatório, vai ter que depositar. Tem alguma outra dúvida? Eu respondi a tua dúvida, Renata? Ficou alguma? Não? Silêncio porque entenderam tudo ou não entenderam nada, né, Zeni? A Zeni que falou que o dela era assim, no treinamento dela. Então, vamos para a ficha catalográfica? Deixa eu abrir aqui. Então, a gente terminou de explicar sobre o Propesp. Então, vamos lá. A ficha catalográfica, então, todos devem saber que é um elemento obrigatório ali nos trabalhos de conclusão de curso, né? Seja ele uma monografia, uma tese, uma dissertação, é um elemento obrigatório. E aí, a demanda da universidade era muito grande.
Então, os alunos solicitavam ali das bibliotecas, e aí tomavam grande parte do tempo de bibliotecários fazendo ficha catalográfica. E a gente pensou em fazer, foi pensado, né? A gente não, que ainda nem estava, né? Já cheguei depois, que estava quase pronto. Foi pensado num sistema que elaborasse essa ficha catalográfica de forma automática. E aí, em parceria com o CETIC, da nossa universidade, a gente desenvolveu esse sistema de elaboração de ficha catalográfica. Então, o que eu preciso fazer antes de fazer a minha ficha catalográfica? Porque a gente sabe que a ficha catalográfica ela tem um padrão, ela tem a gente não pode só colocar as informações lá. Não, ela tem um padrão internacional. Então, ela tem, precisa ser colocado sobrenome, nome e tal, colocado ali o nome do nosso orientador, colocado o que a gente chama de pistas, né? E a gente precisa seguir, fazer de uma forma que seja igual todas as outras fichas. Então, a gente precisa ler o tutorial que a gente tem lá no site, vou mostrar para vocês. A gente precisa assistir o tutorial, se a gente se só ler não foi o suficiente, vamos assistir. O tutorial que tem lá é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então, a gente vai depois elaborar a nossa ficha, e aí a gente vai inserir a nossa ficha no nosso TCC. A gente vai utilizar a estratégia que a gente conseguir, que a gente achar mais fácil para a gente inserir a nossa ficha lá no nosso TCC. Então, aqui eu tenho só três imagens, mas eu vou no sistema mesmo, que é muito mais fácil. Então, ó, aqui eu tenho um tutorial rápido escrito. Lá no final eu tenho o botão de gerar ficha. Eu abri o botão, eu venho para esse formulário aqui. É um formulário que também é bem intuitivo, ele vai dizendo o que você tem que colocar naquele campo, no campo seguinte, explicando mesmo passo a passo do que colocar no campo. Terminei de preencher todos os campos, eu vou clicar em gerar a ficha catalográfica e ele me dá um documento em PDF com a ficha catalográfica, aonde ela deve estar, que é lá na parte inferior, centralizado e tal, todo organizadinho. Então, ele te dá uma ficha catalográfica organizada. E ele te dá em PDF, que aí você pode colocar ela em PDF já no teu documento pronto, em PDF, ou tu pode utilizar outra estratégia, como, por exemplo, o print dela, da ficha, fazer uma imagem e colocar no teu Word. Por que não é bom copiar e colar? Porque ele vai sair desconfigurado. Então, a gente pode ou tirar print e colocar no nosso Word, ou pegar a ficha já em PDF e utilizar um programinha de mesclagem de PDF, que é muito, muito simples de ser encontrado na internet. Então, vamos lá no sistema mesmo. Eu não sei por que não está aparecendo aqui o meu... Deixa eu abrir aqui. Ó, no site da biblioteca, biblioteca.fam.edu.br, a gente tem lá o botão de ficha catalográfica. E aqui, como eu falei para vocês, um tutorial rápido, né, do que fazer, olha só, sobre as dúvidas frequentes, tal, ele diz como é que tem que ser feito, sobrenome colocar assim, palavras-chave, ele explica onde que deve ser colocada a ficha, e aí ele te dá aqui o tutorial para você assistir, que a gente não vai assistir, porque o treinamento é para isso, e aqui ele já te dá o botão para você gerar a ficha. Aqui ele abre o formulário, como eu expliquei para vocês. E aí vamos preencher campo a campo. Deixa eu aumentar bem para vocês. Primeiro campo, eu vou colocar o meu nome e os meus primeiros sobrenomes. Meu nome e meus primeiros sobrenomes de autor, tá? Então, eu vou colocar aqui meus dois nomes, que eu tenho dois, ó, Márcia Andréia. E o meu sobrenome e o artigo do meu último sobrenome vem para cá também. Então, D, 2, da, tudo vem para cá. O próximo campo é o sobrenome do autor. Então, no meu caso, Moraes. Mas vamos supor que eu fosse ali, que eu tivesse um parentesco. Não eu, Márcia, mas sei lá, eu, Mário. Eu sou o Mário Júnior, Mário André Júnior. Sou o mesmo nome do meu pai. Eu vou colocar aqui o meu sobrenome e o meu parentesco. Tá? É regra básica, né, de citação, mas ainda tem gente que erra, sabiam disso? Então, olha só, eu vou colocar o meu sobrenome e vou colocar o meu parentesco logo após o meu sobrenome.
Simples assim. O próximo campo é a mesma coisa, meus nomes e primeiros sobrenomes do segundo autor, quando houver. Isso daqui não é comum, mas já aconteceu na universidade de ter TCC que é feito em dupla. Então, precisa colocar os dois autores. Então, aqui não é o nosso caso, né? Vamos fazer o comum, que é só comum. Eu vou fazer aqui o meu título do trabalho. Aqui eu vou utilizar aquelas mesmas regras. Eu não posso colocar tudo em caixa alta, eu não posso colocar tudo em letra minúscula. Aqui eu vou iniciar com a letra maiúscula e as outras com letra minúscula, exceto quando for ali nome próprio ou sigla. Então, as minhas siglas lá do meu título, eu vou colocar assim, em letra maiúscula, normal. Então, olha só, por exemplo, eu coloquei um aqui, ó. Teste de ficha catalográfica. Não precisa colocar a ficha e o catalográfico com letra maiúscula também. Não precisa. Então, eu vou colocar aqui o meu título, somente com a primeira letra maiúscula e o restante em letra minúscula. Ai, ai, ai. Tá. E aqui ele me pede primeira palavra do título, excluindo-se artigos e numerais. Então, eu vou lá no meu título. Meu título vamos supor que fosse o teste de ficha catalográfica. Então, a minha primeira palavra, eu não vou colocar aqui o teste, nem o sozinho. Eu vou colocar a palavra mesmo. A palavra é teste. Só isso. Eu só preciso colocar a primeira palavra. Isso daqui, a gente pede essa palavra, depois lá na frente vocês vão entender por quê. Lá quando a gente gerar a ficha. É uma padronização que existe nas fichas catalográficas e é a partir da primeira palavra do título. Depois, eu vou fazer o subtítulo do meu trabalho. Aqui eu vou seguir a regra, não posso colocar tudo em letra maiúscula, nem tudo em letra minúscula. Eu vou seguir a mesma regra e vou iniciar com letra minúscula, normal. O nome do meu curso ou programa, eu vou aqui nessa lupa e vou buscar. A gente não precisa colocar aqui o nome da graduação certinho, graduação em administração pública. Não, de repente, se a gente errar uma palavrinha, acontece muito em mestrado e doutorado, porque tem nomes que são muito grandes, e aí ele coloca o nome grande e não está de acordo com o que está no sistema, no eCampus, né? Tem que estar de acordo com o que está no eCampus. Então, eu posso colocar só uma palavra-chave, né? Tipo, sei lá, eu estou fazendo um mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Olha só o tamanho do mestrado, muito grande. Colocar todo, a gente corre um grande risco de não conseguir fazer do jeitinho que está aqui. E aí eu achei o meu curso, vou clicar aqui, ó, e pronto, ele colocou aqui para mim. O meu tipo de trabalho pode ser uma tese. As elaborações de ficha catalográfica obrigatórios são nesses tipos de documento, né? Que era o que a biblioteca faria. E aí, quem está fazendo é o próprio aluno, né? O próprio docente está fazendo no sistema aquilo que ele iria pedir para a biblioteca fazer para eles. Então, eu tenho tese, dissertação, TCC de especialização e TCC de graduação. Então, vamos supor aqui que o meu tenha sido um TCC. Aqui eu vou colocar o nome do meu orientador. Aqui eu não preciso colocar a titulação do meu orientador. Por exemplo, professor, doutor, fulano de tal. Não, aqui eu vou entrar pelo nome dele, direto. Então, eu tenho aqui o professor Mário José Alcântara. Pronto, nome direto. Mas era uma mulher, era a Maria José Alcântara. Eu vou clicar aqui em orientadora, para que quando sair lá na ficha, não saia orientador, saia orientadora. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com o segundo orientador. Se houver, da mesma forma, não preciso colocar a titulação, entro pelo nome direto. Co-orientador, quando houver, se for co-orientadora, marca a caixinha aqui. Segundo co-orientador também, da mesma forma, não tem segredo. Tá tão grande, assim. Os próximos campos eu vou colocar o ano de defesa, o ano de defesa
da produção, do caso aqui do TCC. Eu vou colocar aqui 2021. Se esse documento tem ilustrações, se tiver, elas estão coloridas ou estão em preto e branco. Então, vou colocar aqui. Vou colocar a numeração de página. A numeração de página, a gente não precisa contar. Por exemplo, eu vi aqui que o meu TCC tem 102 páginas, eu vou colocar 103 porque eu vou acrescentar a ficha catalográfica. Não precisa. O que a gente precisa colocar aqui é o número da última folha numerada. Então, eu vou lá no final do meu TCC, a última folha numerada é 102, eu vou colocar aqui 102. As palavras-chave vai ser ali as palavras-chave do meu resumo. Como eu falei lá no Rio, o cuidado que a gente tem que ter com as palavras-chave, a gente já tem que pensar nelas lá no resumo. Essas palavras-chave que eu estou colocando, se alguém colocar, for pesquisar, vai encontrar o meu trabalho, né? Porque a intenção é essa, eu colocar uma palavra-chave que seja específica do meu trabalho, que se alguém colocar essa palavra-chave vai encontrar o meu trabalho. Então, a gente procura não colocar palavras-chave muito amplas, para que a gente consiga ter a visibilidade que a gente quer no nosso trabalho. Então, o cuidado que a gente tem que ter, esse das palavras-chave, já é lá no resumo, porque aqui a gente vai trazer tal qual está lá. Então, eu vou trazer do jeito que tiver lá, eu vou trazer para cá, tá bom? Atentando para aqui. Não posso colocar tudo em caixa alta, não posso colocar tudo em letra minúscula, a não ser que seja ali nome próprio, tá bom? Sigla a gente também não precisa colocar aqui não precisa colocar aqui nas palavras-chave. Então, preenchi todos os campos, eu vou gerar a ficha. Só um minutinho. Voltei. Então, a nossa ficha está pronta. E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa usar estratégias para que a gente possa utilizar ela assim, em PDF. Se eu quiser usar assim em PDF, eu vou entrar lá o meu trabalho já estiver pronto, eu entro no Google, procuro um sisteminha de mesclagem de PDF e vou inserir essa ficha ali na terceira página, no caso, né? Que é logo depois da nossa folha de rosto. Ou então, eu vou printar e vou colocar ela quando o meu trabalho ainda estiver em Word. Vou colocar ali na terceira página, na parte inferior da folha, ó, como está aqui, tá? Não é em qualquer lugar, é na parte inferior, do jeito que está aqui. Sobre a ficha catalográfica também, é só isso que eu tenho para apresentar para vocês. Eu não sei se tem alguma dúvida, se tiver, e eu puder Márcia. tirar. Oi, Renato. Oi, Márcia. Não é dúvida, é sugestão. Tendo, na sequência que eu percebi lá, que no rodapé tem as ilustrações, seria interessante também no orientador aí, abaixo ficar também, né? Sem titulação, coisa parecida nesse sentido, entendeu? Para a pessoa já ter noção. Né? Isso. Sim. Vou anotar aqui, verdade. Obrigado. Alguém mais? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Oi, Márcia, boa tarde. Oi. Tem uma pergunta. Diga. Eu sou produtor cultural lá na Faculdade de Artes e, inclusive, no nosso site, a gente inseriu um link para o repositório, né, na parte de pesquisa, que é para todo mundo ter conhecimento, ter acesso a mais essa base.
Mas aí eu tenho uma dúvida em relação na hora do autodepósito, na parte de grupos de pesquisa. É preciso a unidade cadastrar os grupos de pesquisa ou já está lá, já aparece no sistema na hora que a pessoa for depositar? Não, não aparece. Funciona assim. O coordenador lá do grupo de pesquisa, ele entra em contato com a gente, pede para a gente acrescentar o nome do grupo de pesquisa ali. Porque, assim, a gente não tem como, né, ter acesso aos nomes de todos os grupos de pesquisas que têm interesse em depositar no repositório. Então, sim, o grupo de pesquisa lá do professor tal tem interesse em depositar no repositório, então ele manda um e-mail para a gente, pede para a gente inserir, se ele quer depositar e dizer ali, né, que aquele documento que está sendo depositado faz parte ali daquele grupo de pesquisa, então ele pode pedir para a gente acrescentar. Eu não sei se você percebeu lá que a gente é um drop-down, então não é um campo que seja para você escrever, né? Ele tem a opção de escolher qual é o grupo de pesquisa. Então, como viram lá, só um grupo de pesquisa pediu para acrescentar e a gente acrescentou. Então, é só mandar um e-mail para a gente. No final aqui, eu vou colocar o e-mail para vocês verem, para tirar dúvida e também fazer essas solicitações. Tá, então tem que ser feito individualmente, né? Por grupo de pesquisa, né? Tá bom. Aí outra pergunta também em relação a como é que cadastra uma unidade acadêmica. No caso da FARTES, é uma unidade que foi criada em 2017. E aí no repositório, a gente buscando assim trabalhos nessa área de artes, né? A gente encontra mais ou menos uns 30 documentos, mas que estão ainda associados ao departamento de artes, que foi extinto para ser criada a faculdade. Aí a pergunta é se a gente precisa solicitar de vocês a criação, né, da unidade no sistema, ou se isso é feito automaticamente quando for feito o primeiro depósito associado à faculdade. Quando for feito o primeiro depósito associado à faculdade de artes, aí vai aparecer lá esse documento vinculado à faculdade de artes. Porque até o que aparece lá, que é o departamento de artes, o documento que tem lá, que está vinculado, naquele momento era departamento de artes ainda. Entendeu? Então, uma hora vai aparecer a faculdade de artes, mas só quando houver um documento vinculado à faculdade de artes, e não precisa fazer solicitação, não. O sistema vai ter a opção lá de faculdade de artes quando a gente colocar, né, o drop-down, porque não tem lá. Então, por exemplo, eu sou estudante de lá, vou depositar o meu TCC, vou escrever lá, né, que eu sou da faculdade de artes, porque o campo hoje é de escrever. Mas no futuro, quando for lá o drop-down para escolher, vai ter sim a faculdade de artes sem precisar de solicitação. Perfeito, obrigado. Márcia, se tu me permite, só para incentivar o Rosiel, né, dentro da unidade dele, na medida que for possível para ele incentivar os grupos de pesquisas a fazerem essa solicitação, né, porque o Rio, ele é essa importante ferramenta não só de preservação da produção da universidade, mas como de divulgação também, né, para dar notabilidade para aquilo que está sendo produzido, né, então seria interessante que cada dia os grupos de pesquisas tomassem também a dimensão dessa importância e pudessem estar incorporando a sua produção feita no âmbito da universidade no nosso repositório institucional. Exatamente. Tá. Falta um pouquinho isso, né, de entenderem a importância do repositório, né, de depositar e ter essa consciência de que o que a gente está depositando está fazendo bem para a instituição, fazendo bem para mim enquanto pesquisador, né? Porque a visibilidade que é dada é bem ampla, como eu expliquei para vocês ali, sobre quem vê o que a gente deposita, né? E a gente, querendo ou não, a gente tem peculiaridade, né? A Amazônia tem peculiaridades nas pesquisas, então o que a gente disponibiliza em acesso aberto é bem visto, né? Eu não sei se tem mais alguma dúvida ou só dívida mesmo.
Bom, as dívidas são sempre permanentes, né? Mas ao público que está na nossa sessão, podem fazer perguntas. A Márcia disponibilizou esse tempo para atender a gente. Não saiam daqui com dúvidas, por favor. Acredito, Márcia, então, que você foi muito clara. Ai, que bom. Eu aproveito para te agradecer mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa. Opa. Ok, pode fazer. Eu não vi lá, Márcia, e ainda não tive a oportunidade de investigar bem, eu sou também professor da Faculdade de Arte, e se tem dentro do Rio, se ele aceita também partituras e obras artísticas. Professor, a gente pode ver agora. Eu acredito que sim, se eu não me engano tem, mas assim, tipo de documento também, por exemplo, partitura, a Faculdade de Artes faz muito esse tipo de documento. Pode solicitar para a gente de inserir esse tipo de documento. Não tem problema nenhum, não, a gente faz. Eu acredito que tem, deixa eu só ver aqui. Porque hoje nós estamos migrando para a produção de filmes, né, de CDs, de músicas que são gravadas dentro da UFAM, músicas gravadas dentro da Aqui não tem, Faculdade de não. Eu acreditava que tinha, porque no nosso documento lá, a nossa política, tem falando lá de partituras, mas aí a gente pode colocar sim. Então, é um tipo de documento que a gente pode inserir aqui, que vai abrigar as partituras que a Faculdade de Arte possa produzir. Se tu quiseres, eu me coloco à disposição, te mando um e-mail relembrando isso, né? Tá bom, eu agradeço. E aí eu entro em contato com o meu colegiado e a gente coloca, inserir, né? Porque dentro do Lattes já é previsto isso, para existir essa compatibilidade. Obrigado, tá? Tá certo. Márcia, aproveitando a questão do professor, então o repositório hoje ele tem estrutura técnica para abrigar produções audiovisuais, então. Sim. Legal, então, muito legal. Talvez isso é uma tipologia de documento, de obra do acervo, que também não é muito disseminada ou muito clara, né, para os usuários. A gente é acostumado ali só com documento em PDF, né? Mas não é o caso, não. O repositório, ele abriga diferentes tipos de documentos, diferentes formatos. Legal também. Agora eu queria falar de novo, Márcia, agora é outro professor que está falando aqui, é o mesmo Renato, mas agora o Renato da acessibilidade, tá? Sobre, já de início, parabenizar que a UFAM, ela, ao contrário do que muitas pessoas pensem, nós saímos na frente há muitos anos já em relação a dar acesso à informação dentro o próprio ato de oferecer internet gratuitamente para qualquer pessoa na universidade é um diferencial. Parece que não, mas eu frequento outras universidades e para você ter acesso à internet é bem complicado, precisa fazer um cadastro, e nós temos isso, né, isso é um perfil. Só lembrando, Márcia, também que de privilegiar itens de acessibilidade, né? Eu fiz um doutorado, eu tive muito trabalho em outros repositórios que os documentos são disponibilizados para download, mas são documentos fechados, ou seja, como tu disseste, né? Para que a pessoa se interessa em colocar a sua obra dentro do repositório se ela não quer que seja vista? Então, ter o cuidado de receber documentos, esses documentos passivos de seleção, passivos, porque hoje existe muito recurso dedicado à leitura de pessoas cegas e surdos, que uma vez que esses documentos em PDF ou qualquer outro tipo de formato de arquivo de leitura estejam fechados, continuam nulos, continuam invisíveis para essas pessoas. E nós temos entrada, né? De muitos, nós já temos 3 doutores aí no Amazonas formados com deficiência visual e possivelmente nós vamos ter nos próximos anos os doutores surdos. Para também lembrar, isso aí é uma dica, tá bom? Boa dica mesmo, professor. A gente, acontece mesmo, por exemplo, deles mandarem, mesmo que PDF, a gente sabe que mesmo sendo PDF, a gente consegue copiar, a gente consegue colar, e os programas de leitura conseguem ler, né?
E quando ele manda bloqueado, né, que quando a gente copia e cola, vem com código, o mesmo problema com certeza deve ter quando vai passar por um programa de leitura, né? Então, é algo que a gente acaba tendo esse cuidado mesmo de quando mandam, que não mandem bloqueados, né? Não é interessante para a gente disponibilizar documentos bloqueados. É algo que a gente tenta fazer dessa forma mesmo. A gente tenta não aceitar, né? Pedir para que seja feito da forma que dê acesso realmente. Tá certo, obrigado. Bom, não havendo mais questionamentos, então, quero agradecer a Márcia pela clareza e concisão na exposição de todo o conteúdo. Foi uma bela explicação, né? Foi muito didática. A gente pode ter a oportunidade até de ver na prática como que faz o autodepósito e a questão das fichas catalográficas. Muito obrigado, Márcia, pela tua competência e poder compartilhar conosco essa série de informações muito relevantes para quem está atuando e produzindo por meio da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigada. Agradeço novamente a todos os participantes que disponibilizaram, né, se programaram para estar conosco nesse período e prestigiando esse evento. Muito obrigado. Lembro para que vocês fiquem atentos na nossa página da biblioteca, lá a gente tem divulgado periodicamente os treinamentos que nós temos ofertado, né? Nós temos feito um esforço muito grande nesse ano de 2021 para que todos os meses a gente possa ofertar treinamentos de interesse de toda a comunidade acadêmica. Então, vocês podem estar a par e se programar direitinho consultando o nosso site, www.biblioteca.ufam.com.br. Desejo uma boa tarde a todos e aguardo vocês no próximo evento. Tchau, gente.